Olá, vamos mergulhar hoje numa das questões mais fundas da filosofia política. Como é que a gente pode, coletivamente, concordar sobre o que é uma sociedade justa? E se a chave para isso estivesse num experimento mental? Um que é tão poderoso que pode de fato mudar o nosso jeito de enxergar o mundo? É isso que a gente vai descobrir. Pensa nisso um pouquinho. Imagina ter o poder de criar as regras do zero, mas com um detalhe, sem saber qual seria o seu lugar nessa nova sociedade. Se seria uma pessoa rica ou pobre, com muitos ou poucos talentos, que tipo de mundo seria construído? Quais seriam as regras para garantir que todo mundo tivesse uma chance justa? Sabe, a ideia de um contrato social é super antiga, mas ela tem um problema básico. A grande maioria de nós nunca de fato assinou um papel concordando em obedecer às leis. Então fica a pergunta: por que a gente é obrigado a seguir essas regras? Essa é uma questão que tirou o sono de muito filósofo político por séculos. Bom, tentaram resolver isso. John Locke, por exemplo, sugeriu um consentimento tácito. Ou seja, se a gente aproveita os benefícios da sociedade, a gente concorda com as regras. Mas, convenhamos, isso parece meio frágil, né? Já Kant falou de um consentimento hipotético. Uma lei seria justa se todo mundo pudesse concordar com ela. Mas isso ainda deixa um quebra-cabeça. Como algo que nunca aconteceu de verdade pode ter uma força moral real? E aí que entra em cena o filósofo americano John Rawls. Na sua obra gigantesca, Uma Teoria da Justiça, ele nos dá um jeito completamente novo de pensar sobre essa questão. Em vez de olhar para um passado que nunca existiu, ele propõe uma situação de escolha, uma situação original e imaginária. Rawls nos convida a nos imaginarmos por trás do que ele chamou de véu da ignorância. Pensa nisso como se fosse um reset mental. É uma ferramenta, uma ideia, para garantir que a gente seja imparcial, removendo todo o nosso conhecimento sobre quem a gente é, para que ninguém possa puxar sardinha para o seu lado na hora de criar as regras. E é o que o véu esconde que torna esse experimento tão potente. Por trás dele, não se saberia se a pessoa é rica ou pobre, se tem saúde ou não, se faz parte de uma maioria ou de uma minoria. Nem mesmo os talentos naturais seriam conhecidos. A gente se torna, essencialmente, um representante humano genérico, tomando decisões que valeriam para todo mundo. Então, vamos lá. A partir dessa posição original de igualdade total, como pessoas racionais que querem o melhor para si, mas sem saber quem esse si vai ser no final, que tipo de regras a gente criaria? O que seria um acordo verdadeiramente justo? Rawls argumenta que a gente não iria apostar o nosso futuro, não escolheríamos o utilitarismo, que é buscar o maior bem para o maior número de pessoas, porque, poxa, e se a gente acabasse sendo a minoria que se sacrifica? E também não iríamos de libertarianismo puro, que defende a liberdade individual acima de tudo, porque poderíamos acabar pobres e sem ajuda nenhuma. É um risco grande demais. Em vez disso, Rawls acredita que a gente concordaria com dois princípios básicos. Primeiro, e com prioridade máxima, garantiríamos liberdades básicas iguais para todo mundo. Liberdade de expressão, de religião e por aí vai. A liberdade vem primeiro, sem discussão. E segundo, e aqui que a coisa fica revolucionária, a gente só permitiria desigualdades sociais e econômicas se elas trouxessem benefícios para todo mundo, mas especialmente para aqueles que estão na pior situação. Esse segundo princípio é tão central que ganhou um nome próprio, o princípio da diferença. E ele é radical porque ele vira a pergunta de cabeça para baixo. A questão não é mais o que as pessoas merecem, e sim que tipo de desigualdade pode, de alguma forma, beneficiar a todos, principalmente os mais vulneráveis. Então, o ponto crucial é este. Não se trata de nivelar todo mundo por baixo. Rawls não é contra a riqueza, não é isso. A questão é se a existência dessa riqueza dentro de todo o sistema da sociedade melhora a vida de quem tem menos. Se o sistema que permite a existência de bilionários também gera os melhores resultados possíveis para os mais pobres, então, para Rawls, essa desigualdade pode ser considerada justa. Tá, mas por que a gente concordaria com um princípio tão exigente assim? Por trás do véu da ignorância, existe um argumento moral muito forte sobre sorte e sobre mérito. Vamos entender melhor esse tal argumento da arbitrariedade moral. Essa citação resume a essência da ideia. Rawls diz que coisas como a família onde nascemos, os talentos que recebemos ou a nossa posição social inicial são moralmente arbitrárias. Ninguém fez nada para merecer essas coisas. Elas são em grande parte resultado da pura sorte. Olha só essa tabela para a gente ver como a ideia dele se desenrola. Um sistema feudal, baseado no nascimento, é óbvio que é arbitrário. Um sistema libertário, de mercado livre, já melhora, mas ainda deixa a origem social dar uma vantagem injusta.
A meritocracia tenta consertar isso, dando oportunidades iguais para todos. Mas, para Rawls, até isso falha, porque ainda recompensa a loteria natural dos talentos. Só a abordagem dele, o princípio da diferença, é que tenta corrigir os dois tipos de arbitrariedade. A analogia da corrida é perfeita para isso. Uma meritocracia justa garante que todo mundo comece na mesma linha de partida, certo? Mas Rawls nos força a fazer uma pergunta meio incômoda. E se algumas pessoas nasceram naturalmente mais rápidas? Isso é justo? O fato de alguém ser um corredor veloz não é, por si só, um mérito moral. Essa é a ideia chocante por trás da loteria natural. Nossos talentos, nossas habilidades são como ganhar na loteria. E se ninguém fez nada para merecer esses talentos, por que essa pessoa deveria moralmente merecer ficar com todos os frutos que esses talentos produzem numa economia de mercado? Ok. Essa é sem dúvida a objeção mais forte e mais comum. E o esforço? E a dedicação? A garra? Com certeza, quem se esforça mais merece ser recompensado por isso, não é mesmo? A resposta de Rawls para isso é profunda e bem desafiadora. Ele argumenta que até a nossa capacidade de se esforçar, a nossa ética de trabalho, é moldada pela nossa criação, pela família, pela cultura, coisas que a gente não escolheu. E mais, a sociedade não recompensa o esforço puro, mas sim a contribuição. Ninguém paga mais para um jogador de basquete menos talentoso só porque ele treinou mais horas que o Michael Jordan, por exemplo. Isso nos leva a uma distinção que é sutil, mas, nossa, é vital para entender a ideia. Rawls separa mérito moral de expectativas legítimas. Ele diz que justiça não é sobre dar às pessoas o que elas moralmente merecem. É sobre criar um conjunto de regras que sejam justas e, a partir daí, honrar os direitos que as pessoas têm de acordo com essas regras. Se as regras dizem que quem ganha o jogo leva o prêmio, a pessoa tem direito ao prêmio. Mas isso não significa que ela merecia moralmente ter ganhado em primeiro lugar. E como essa citação de Michael Sandel explicando Rawls aponta muito bem, é muito fácil para quem se dá bem na vida esquecer o quanto a sorte de ter os talentos certos, no lugar certo e na hora certa, teve um papel no seu sucesso. No fim das contas, a teoria de Rawls nos força a encarar duas visões de mundo que são fundamentalmente opostas sobre o que é, afinal, a justiça. De um lado, a gente tem a visão do economista Milton Friedman. Ele até concorda que a distribuição de talentos é injusta, mas ele diz que a gente tem que simplesmente aceitar. Tentar consertar a natureza seria um erro. Em vez disso, a gente deveria celebrar os benefícios que esses talentos desiguais trazem para todo mundo. Mas a resposta de Rawls a isso é simplesmente brilhante. Ele diz que a natureza por si só não é justa nem injusta. É só um fato. Um terremoto não é injusto. O que é justo ou injusto é como nós, como sociedade, através das nossas instituições, decidimos responder a esses fatos da natureza. A justiça para Rawls é uma escolha humana. E isso nos deixa com a pergunta final. A justiça é sobre aceitar as cartas que a vida nos deu e jogar o melhor que der? Ou é sobre a gente concordar em conjunto em criar um jogo novo? Um jogo onde não importa quais cartas cada um receba, todo mundo tem a chance de ter uma vida digna. A teoria de Rawls nos desafia a repensar nossas ideias mais básicas de sucesso, de mérito e do que devemos uns aos outros. E essa talvez seja a sua maior contribuição.